Boa noite. Glória a Deus. Estão felizes, gente? Amém. Fico feliz. Deus tem uma palavra tremenda. Eu falei com o pastor, né? Com o pastor Augusto, eu vou lá contar o testemunho, mas o Senhor me deu uma palavra. Falei, agora, com o testemunho, eu dou uma palavra. Grande Deus. Aí, o pastor, né, Patrick, ele gosta muito de contar o testemunho também. E eu falei, conta o testemunho e eu ministro. E aí a gente até falou, se o pastor não falar para ele lá, obrigada, Matheus, eu te chamo depois para você contar. Amém, gente? A palavra que Deus me deu está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Glória. Eu vou ler aqui e depois eu vou contar também mais um pedaço, né, do testemunho. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto vocês vão achando, eu vou, né, louvando aqui ao Senhor pela essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, né, mais uma vez, porque é uma alegria, né, poder falar do amor de Deus, levar a palavra. E agradeço ao pastor Augusto, a pastora Luzia também pelo convite, né, sempre confiando no ministério, no nosso ministério, convidando para trazer a mensagem. Aleluia. A gente está feliz de estar aqui. Amém. A palavra diz assim, eu só vou ler o 28. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto, amém? Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Pode se assentar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade de estar aqui, é um privilégio, uma honra. Espírito Santo, fala conosco um pouco mais. Eu sei que o Senhor já tem falado nesse lugar. Continua ministrando a cada coração aquilo que está no seu coração, porque é o Senhor que nos conhece, nos sonda, o Senhor que sabe o que nós precisamos ouvir, Pai. Então nós te damos a honra, a glória, a exaltação e entregamos a Ti o controle de todas as coisas, para que o Senhor faça em cada coração o seu querer, Pai. Em nome de Jesus, que toda dispersão caia por terra, que todo cansaço caia por terra, somente a Tua presença venha reinar neste lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, continuando aqui um pedacinho do testemunho, né? Que eu não vou contar testemunho grande não, porque ele já contou, mas esse aprendizado eu vou levar para a vida, que o pastor já contou aqui, que é quando a gente, o bunker, o que é um bunker? O bunker é um lugar de segurança para quando tem guerra. Se o Brasil tivesse guerra, não sei em que lugar que a gente ia se esconder. Mas lá na Israel, todas as casas, aqui que estava com a gente, ela falou, apartamentos e casas, eles têm um lugar que chama um bunker, né? Que é tipo um abrigo que fica embaixo da terra. Ou seja, a gente está aqui no nível da rua. Se tivesse um bunker aqui, ele ia ser, uns 4 ou 5 degraus mais baixo do que aqui onde é o banheiro. Você vai descendo a escada, porque ali é um lugar de segurança nos lugares de guerra, pelo menos em Israel, né? Então, só que ele já falou, mas que marcou a minha vida, que são as duas coisas que foram mais fortes para mim, é que no bunker, no primeiro dia, 28 de fevereiro, quando começou a guerra, às 8h20 da manhã, estava bombando de gente, lotado, não tinha lugar para sentar. Eu sentei no chão algumas vezes, tinha gente que estava em pé, algumas vezes eu consegui sentar na cadeira, porque revezava, né? Porque tocava, a gente ficava ali, tocava a sirene, a gente tinha que ficar ali. Quando dava um tempo que não aconteceu nada, graças a Deus, a gente podia sair do bunker e voltar para a vida. Se tocasse a sirene de novo, a gente tinha que voltar. Mas o que me impactou, e eu já contei isso, o pastor já ouviu isso na minha boca, eu já contei isso em outros lugares, e o pastor Patrick acabou de dizer, é que ele falou que no outro dia, mas na verdade no mesmo dia, 28 de fevereiro, no bunker, mais tarde, você via ele vazio. E eu fiquei impactado, Deus falou comigo, assim era a presença de Deus. Começa, né? As pessoas começam naquela empolgação e vai para o culto, e ora, e lê a Bíblia, e faz tudo o que tem que fazer. Aí na medida da caminhada, os anos vão passando, os meses vão passando, as pessoas vão achando assim, Jesus não voltou, não aconteceu nada, então eu vou relaxar. Era essa a sensação que eu tive, que Deus falou no meu coração. Na verdade, Ele falou isso, o Senhor falou isso, ministrou o coração de todos nós da caravana. Porque a gente conversando um entre o outro, todo mundo teve essa sensação. Porque sabe que as pessoas pensavam, já tocou a sirene umas 10 vezes, não aconteceu nada, não caiu nada aqui, míssil nenhum aqui,
próxima? E se nessa próxima você morresse? Se nessa próxima o negócio caísse? Então, aí o Senhor falou comigo, olha, ficar é percebido, porque o Senhor virá na hora que a gente não espera. Como que eu vou estar? Eu estou esperando ainda ou eu estou relaxada? Então, isso marcou a minha vida. Porque a gente tudo, meu irmão, tudo você leve para a sua vida espiritual. É importante isso. Tudo que acontece na sua vida tem um porquê no lado espiritual. E outra coisa que Deus falou muito ao meu coração em relação a coisas. A gente gosta, né, gente? A gente gosta da nossa casa, cuidar da casa, né? A gente gosta de ter coisas, tal. Mas quando Jesus voltar, vai ficar tudo aí. No bunker, não podia levar nem a mochila. Você não podia levar nada. Porque não é que não podia, até podia. Podia levar 10 malas, mas não dava tempo. Não dá tempo de você sair catando. Tocou a sirene, você tem que ir. E assim vai ser. A trombeta vai tocar, a gente tem que estar pronto. Vai dar, vou pegar umas coisas lá em casa, as coisinhas que eu gosto lá na minha casa, no meu carro, no meu trabalho, no banco. Não vai dar, amados. Vai ficar tudo aí. Santo Deus. Então são os aprendizados, né? Entre outros tantos que a gente teve. Mas Deus falou comigo muito forte sobre essa palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque até isso, né? A gente foi em viagem, uma viagem que a gente programa fazer há muitos anos, eu e meu marido. Há muitos anos a gente programa, mas nunca dava. Às vezes não dava financeiramente, às vezes não dava por causa do tempo, às vezes não dava porque não tinha com quem deixar as meninas. Enfim, aí deu. E quando deu, a gente pegou a guerra. Então a gente faz planos, mas a última palavra vem de Deus. E também tudo contribui para o nosso bem. A gente tinha planos, a gente ia continuar a viagem, a gente ia para Dubai, a gente ia para a Alemanha. Estava tudo pronto, passagem comprada, hotel reservado. Deu a guerra, gente, igual ele falou, nós cancelamos tudo. E a gente entendeu que tudo coopera para o nosso bem, não é perca. Deus nos guarda, Deus nos livrou lá. Se eu fosse contar detalhadamente cada livramento que Deus deu para nós, é impactante. Esse também foi algo que o Senhor falou. Já vou entrar na palavra, tá? Só para complementar, para a gente não pegar depois e voltar para o testemunho. Isso também Deus falou muito comigo. Nós íamos ficar mais 10 dias além do grupo. O grupo ia embora naquele dia, 28 de fevereiro. Eles voltavam para o Brasil. E eu e o Patrick, pastor Patrick, a gente ia continuar a viagem mais 10 dias para outros lugares. E Deus foi tão bom com a gente, eu falo assim, não só com o grupo, mas conosco, como casal, que Deus não permitiu a sirene tocar quando a gente já estivesse, tipo, no aeroporto. Ou eles tivessem ido embora e a gente tivesse seguido viagem. Deus permitiu a sirene tocar a gente junto ainda, no hotel ainda. Então Deus guardou. Imagina se nós dois sozinhos, a gente estava, era um grupo ao todo, contando com a dona da agência que estava viajando com a gente, nós éramos em 16. Eram uns 15, mas a dona da agência 16. Imagina, essa mulher resolveu tudo, gente. Ela foi maravilhosa. Imagina se a gente tivesse separado dela. Então Deus guardou a gente muito. Nossa estrutura que Ele conhece. Amém. Estrutura mental mesmo que eu digo, né? Porque você ouvir aqui da guerra é uma coisa, você está lá no meio, é bem estreito. A gente realmente entende que nós não somos nada. E que não adianta ter nada nessa hora. Que é Deus guardando em tudo. Então essas coisas foram as cenas que mais marcaram a minha vida especial. Eu brinco com os pastores amigos nossos que a gente viajou, que se cada um tiver que contar, cada um vai contar de uma, digamos assim, de uma visão. Todo mundo viveu a mesma coisa, experienciou a mesma situação, mas cada um tem uma perspectiva da sua vida, com seus temores, com as suas, sei lá, com as dúvidas que tem na sua vida. Cada um vai ver de um jeito, apesar de viver a mesma coisa. Então talvez você escute. Até na casa da gente, a gente cria os nossos filhos, porque a gente fala da mesma forma, mas cada um recebe de uma perspectiva diferente. Na igreja, essa palavra agora vai ser ministrada ao todo, cada um vai receber com a perspectiva da sua vida, da sua realidade, daquilo que a sua mente está aí, o seu coração, daquilo que Deus já tem ministrado a vocês. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então vamos falar para a palavra, né? Que é a palavra que importa. Essa palavra Romanos 8 é muito interessante, porque o Senhor falou comigo algo, quando eu estava lendo, estudando, que Deus ele governa no invisível e você não está vendo. Então às vezes as coisas estão acontecendo no visível, né? No natural, aqui ó, nós estamos vendo. Mas a gente não está vendo o governo, o trabalhar, o agir, o poder de Deus no invisível. A gente não está vendo o que Ele está fazendo, como Ele está fazendo, corações que Ele está inclinando. Nós estamos aqui, às vezes, preocupados com algumas coisas e Deus já está inclinando o coração a nosso favor. Às vezes a gente está preocupado com as coisas
Deus está trabalhando no invisível. Então ele Amém. falou muito comigo que ele governa no visível, sim, mas ele também está governando no invisível. Então tudo coopera para o seu bem, tudo, e a gente vai ver nessa palavra, que Paulo, meu irmão, quando ele escreve ali, né, e ele está falando essa palavra, não estava falando no momento de conforto, tudo bem. Porque quando você fala uma coisa que está tudo bem na sua vida, e você lança uma palavra, eu tenho fé para viver uma guerra, está tudo bem na sua vida. É diferente de você estar no meio de um confronto, de uma situação, de uma prisão, né? De algum momento difícil, um processo, uma dor, e você falar, tudo coopera para o meu bem. Fala essa palavra você estando tudo bem, e fala essa palavra você estando passando luta. É diferente. Tudo bem sai da boca. Quando está tudo ruim, sai do coração, sai da fé, sai da confiança no Senhor. Então ele escreve isso aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no momento que de processo, de dor. Meu Deus. E aí ele começa a ensinar, né, sobre o sofrimento presente, sobre o gemido, Romanos 8, tá? Sobre o gemido da criação, que a gente vai ver aqui no versículo 21, 22, que ele fala, a criação está gemendo. E ele fala do Espírito também, que o Espírito, a criação geme, mas o Espírito intercede. Eita, Você não está sozinho. Amém. O Espírito Santo leva para Deus o que você precisa. Amém. Aleluia. Você não é abandonado, largado, não é, nunca vai ser. Glória a Porque Deus. tem um Deus ainda que o meu pai e minha mãe, diz a Bíblia, me abandonem, ele não esquece de nós. Eita, glória. Tem um Deus que cuida. Então o Espírito Santo, ele está sempre pronto a interceder, a levar da melhor maneira. Né? Eu falo que ele decodifica a nossa oração, que é imperfeita, e leva de maneira perfeita para o céu. Amém. Então tudo isso vai falar aqui em Romanos 8, né? E é interessante que essa palavra não nasce num ambiente de milagre, não nasce, irmãos. É fácil quando você está vivendo milagre, vivendo tudo bom, Eita! você declarar coisas boas para a sua vida. Verdade. É fácil, por exemplo, vamos trazer para o meu testemunho, eu dizer assim, se eu passasse naquela guerra que eu vejo na televisão, eu ia ser forte, eu não ia ter medo. É fácil falar daqui, difícil você estar lá no momento, né, da dor, no meio do processo, como eu disse. E aí você falar, não, eu estou aqui, mas eu confio no Senhor. Fala, Deus. É diferente, amados. Fala, Senhor. É diferente você estar aí, por exemplo, vamos supor que Deus fechou todas as portas para você, porque tem hora que Ele fecha todas as portas, que não é o diabo, que é Ele mesmo que fecha. Sabe por quê, irmãos? Eu vi Ele fazer isso com uma pessoa há pouco tempo, recente. E sabe o que aconteceu? O fruto desse negócio? A pessoa está nos pés do Senhor. Glória a Deus. Eu vi Deus fazer isso. Tem horas que Deus fecha as portas, não é para te prejudicar, não é para destruir a sua vida, não é para você passar necessidade, mas é porque Ele quer a sua vida. Glória a Ele Deus. quer você, Ele quer a Amém. presença, Ele quer Amém. intimidade, Ele quer comunhão. Ele faz o quê? Ele faz o estreito, Ele permite o estreito, a gente vai ver aqui nessa palavra, para que você, se achegue a Ele e Ele se achegue a vós. Glória a Deus. Eu vi isso na prática e eu achei tremendo. A gente fica com pena quando a gente vê, a gente sente em nós quando é com a gente, mas Deus trabalha até no invisível. Eu quero que você grave isso. Amém. Você vai embora daqui sabendo disso. E Deus, Ele nunca falou para você que Ele vai evitar, que você não vai passar por nenhum caos, nenhuma tempestade, nenhum problema. Deus nunca disse isso. Ele falou para alguém já ouviu isso de Deus? Você nunca vai passar tempestade, você nunca vai passar problema, nunca vai vir o caos na sua vida. Alguém já ouviu isso do Senhor? Ou alguém já profetizou isso para a sua vida? Se profetizou, eu ia dizer aqui agora, é mentira. Porque a Bíblia diz que a gente vai ter aflição, vai passar por problema, vai ter tempestade, vai ter cova, vai ter coisas difíceis. Todos os homens e mulheres passaram. Por que a gente não vai passar? Me fala. Amém. Só que tem um segredo para a sua vida. Deus prometeu que no caos Ele governa. Deus prometeu que na tempestade Ele está no barco. Glória a Deus Deus. prometeu que lá na fornalha Ele está dentro com você. Glória a Jesus. Há uma diferença, você vai passar assim, eu vou passar assim. Tem momentos que você vai falar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E aí o Senhor está dizendo, tudo vai cooperar para o seu bem. Glória a Confia, Deus. fique em paz. Amém. Não é fácil, eu sei que não é, irmãos. Quando ele começa falando aqui, se a gente for destrinchar essa palavra, ele fala, sabemos é certeza, sabemos é
momento vai vir, às vezes ruim, sim, mas Ele vai estar comigo. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Está dizendo aqui, né, irmãos? Todas as coisas. Então, eu acho interessante, né, que às vezes a gente pensa todas as coisas, a gente só pensa na coisa boa. Se começar uma chuva agora, eu estou aqui protegido, está cooperando para o meu bem. Mas se você estiver no meio lá da chuva, da tempestade, coopera para o seu bem também. Amém. Aleluia. Tudo coopera para o seu bem. Glória a Deus. E é interessante que assim, a gente sabe, né, que a gente atribui muita coisa ao diabo. A gente sabe que nem tudo vem de Deus, é fato. Amém? Tem coisas que vêm do homem e tem coisas que vêm do inimigo. Sim, é isso. Mas tudo vai passar pelas mãos dele, Aleluia. pelo controle dele, Amém. pelo governo dele. Glória a Deus. Pode ser o diabo, pode ser o humano, pode ser o que for. Deus não perdeu o controle. Oh, glória. Deus não perdeu o governo. Amém. Todos os homens e mulheres que passaram processo na Bíblia, que a gente passa também, Deus não perdeu o controle. Aleluia. Ele continua governando. Glória a Jesus. Ainda que ele deixe, sabe? Pode tocar. Jó não foi assim, gente? Mas tem que ter uma autorização da boca de Deus. Glória a Deus. Então nada acontece na nossa vida sem Deus saber, sem Deus estar no controle absoluto, ainda que sejam coisas difíceis. E é interessante aqui, né? Quando Deus fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bem não é só te agradar. Que a gente pensa, bem é só me agradar, mas o bem às vezes vem para te transformar. Amém. É confrontadores, né, mano? Verdade. Eita Você glória. está entendendo, gente? Amém. Aleluia. Deus permite coisas na nossa vida. Então nem tudo é causado por Ele, mas tudo é permitido por Ele. A Bíblia diz que os fios do nosso cabelo são contados. Oh, A glória. mulherada aqui, né, vai tomar banho, pentear o cabelo, sai aquele bolo de cabelo, né, às vezes. Não sei se o seu sabe, o meu sai. Deus sabe quantos tem aqui. Amém. Quantos caíram e quantos continuam Eita aqui. glória. As árvores estão balançando ali, não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Eita Jeová. Imagina a nossa vida, gente. Ele permite algumas situações, sim. Outra dimensão que Deus trabalha é para nos transformar. Aleluia. José, né? José, ele foi jogado na cova, ele foi injustamente acusado de assediar a mulher do chefe dele, que estava confiando nele. Tudo mentira. Mas tudo aquilo ali foi para quê? Porque ele precisava ser transformado, Glória fortalecido, Glória capacitado. No final das contas, tudo se encaixa, né? Tanto a permissão como a transformação. Mas eu quero que você entenda que existem formas de Deus permitir Aleluia. situações que não são para destruir a gente, são para nos fortalecer. É verdade. Para algo maior, algo melhor. Imagina, gente, José, aquilo que era para destruir ele, virou uma ferramenta para ir lá na frente. Amém. Agora, lá na frente, depois de alguns anos de humilhação, sim, de sofrimento, sim, de desprezo, sim, de injustiça, sim. Mas agora ele governava um lugar que nunca teve nem governador. Deus cria lugares para você Eita estar que glória. nunca existiram. Amém. Para ele abençoar a sua vida e para ele te usar para outras pessoas. Glória a Deus. Mas passa Glória a por uma Deus. transformação. Aleluia. O José que foi para o governador não era o mesmo José que estava ali ganhando túnicazinha do pai, não. Agora ele era um homem capaz. Lógico que ele continuava homem de Deus, mas agora ele era um homem forte. Agora ele era um homem que tinha, digamos assim, não é maldade a palavra, né? Mas ele tinha agora discernimento maior para ver o que estava sendo planejado por ele. Era um homem forjado na batalha. Glória a Deus. É assim que Deus quer. Deus não quer a gente mole, fraco, sabe? Não, Deus quer você forte. Eita De glória. Entendendo que tudo Aleluia. contribui para o seu bem. E outra coisa interessante que eu vejo é que Deus ele redireciona a nossa vida. Amém. Deus ele pega, né, alguma coisa que parece que foi um desvio de trajeto e na verdade é o seu destino. Está entendendo, gente? Amém. Glória a Talvez, Deus. vou trazer José de novo, mas podia Glória ser a outra Jesus. pessoa. Talvez José pensasse assim, nossa, que injustiça, estou aqui, tal, no poço, me jogaram aqui na cova. No poço, na cova, né? Me jogaram na cova, que absurdo, não sei o quê. É um desvio de trajeto. Não! É Deus te levando para o seu destino. Glória a Deus. Às vezes o Senhor te leva para outras coisas, outros lugares, outras situações, outras circunstâncias. E às vezes você murmura e fala, por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho que passar por isso?
É Deus te levando para o seu destino, irmãos. Eu comecei a entender isso de um ano para cá. Muito mais forte. Glória a Deus. Porque Deus, Ele frustra os nossos planos para cumprir o plano dele. Oh, glória. E nessa frustração de plano nosso, Deus Ele redireciona. Por que Ele redireciona? A direção estava errada? Não, a minha estava, mas a de Deus nunca estava errada. A de Deus nunca está errada. Mas a nossa perspectiva, a nossa visão, a gente caminha para uma direção. E Deus está falando, não é isso aí que eu quero na sua vida, não. Vou redirecionar. Vai ter circunstância para você entender. Não é isso. Não é isso. Aí você fala, meu Deus. E demora a entender, viu, amados? Demora. Demora a entender. Às vezes você fala, você acha que é injustiça, você acha que é um absurdo, você acha que não deveria. Aí passam alguns anos, né? Vamos olhar para José que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Aí passam alguns anos, aí você vai entender e vai falar assim, meu Deus, era isso. Era isso que... Eu nunca seria governador e podia ajudar a família. José pensando, imagina. É verdade. Né? Se eu não tivesse sido o primeiro jogado naquela cova. Deus redirecionou minha vida para onde Ele queria, para o meu destino. É como se fosse José falando. É isso que Deus faz na nossa vida. Vocês estão entendendo, gente? Amém. E o pastor leu aqui, né, que o homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Glória a Deus. O Senhor dirige os nossos Amém. passos. Aleluia. A gente faz planos, né, diz a Bíblia também em Provérbios, mas a palavra final vem da boca dele. Aleluia. Nós fazemos planos, a gente acha que o nosso plano é melhor, é bom. Não. A última palavra vem da boca do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é tremendo. Aleluia. E Deus, Ele é especialista em pegar o que está frustrado, quebrado, às vezes até desanimado, né? E transformar num homem forte, uma mulher forte. Glória a Jesus. Vai ter marcas? Vai, gente. Tem cicatrizes, sabe? Mas cicatriz é uma coisa legal, né? Se você pensar. No início ela é vermelhinha. Não é isso? Não, no início ela sangra, desculpa. Ela sangra, o machucado. Depois ela fica vermelha, vai mudando de cor. Daqui a pouco dá a casquinha. Depois é só uma mancha. Daqui a pouco tem umas que até somem. Tem cicatrizes que até somem. Algumas ficam ali para Deus, quando você olhar, você fala assim, eu me lembro. Grande Deus. Eu me lembro daquela situação. Santo Deus. Você está entendendo? Amém. Desse jeito. Deus é tremendo, mano. Deus é tremendo. É desse jeito, Jesus. E quando você lê essa palavra aqui, né? Você lê essa palavra comigo aqui, tudo coopera para o bem. Eu estou só nessa palavra para você entender. Você vê que um versículo da Bíblia, como é rico, né? Não precisa. Gente, a gente tem 66 livros aqui. A gente pode passar a vida aprendendo com Deus e muita gente nem pega na Bíblia. Meu Deus. E a gente está aqui em meia hora, 40 minutos, uma hora, para falar de um versículo. Você imagina quão rica é a palavra de Deus. Quantos ensinamentos Deus quer nos dar. Glória a Deus. Quantas coisas Deus quer curar em nós através da Bíblia. Aleluia. Quantas coisas o Senhor quer abrir nossos olhos através da palavra. Porque se em um versículo a gente consegue destrinchar e trazer tantas coisas de experiência para a nossa vida, você imagina se você ler ela constantemente. Né? Os irmãos estavam falando aqui da Bíblia, de entregar a Bíblia para as pessoas lerem. Bendito o homem que medita nessa lei, realmente. Glória a Deus. De dia e de noite, porque a Bíblia Amém. diz que assim fará prosperar o seu caminho. Prosperar não é só dinheiro, gente. Quando Deus fala com Josué que assim você vai prosperar o seu caminho, meditando de dia e de noite, não é só financeiramente. É prosperar em tudo, porque a Bíblia é um manual para a nossa vida em todas as situações. Amém, aleluia. Qualquer circunstância. Não deixa a gente enganado, nem confundido, nem sofrendo. Se a gente meditar, a gente se alimenta, se fortalece, é curado, tem paz no coração. Aleluia. O problema é que a gente fica, quando eu falo, as pessoas do nada, muito geral e muita gente, dispersam com outras coisas. E a Bíblia fica ali. Dia do culto, eu vou lá, pego ela, vamos lá. Aí o pastor fala, abre então, e assim você abre. Depois eu levo para casa. Claro que tem muitas exceções, tá, gente? Estou falando de uma grande maioria. Grande Deus. Amém? Amém. E quando fala aqui, a Bíblia, né? Tudo isso que a gente está falando, a gente tem que tomar cuidado para não interpretar a palavra errada. Porque não significa, às vezes, que tudo vai dar certo super rápido. Né? Não significa que você não vai sofrer a palavra. A Bíblia não significa. Não significa que Deus aprova tudo. Deus não aprova tudo não, viu? Ele permite, mas tem coisas que Ele não aprova não. Que ele até... foi escolha minha, mas Deus deixou. Mas foi escolha sua, também que você sabe. Então tem coisas que ele permite, mas Ele não aprovou. Quer ver uma coisa? Você vai fazer uma coisa sem pedir autorização. Você já
louvando. E eu também. A gente tem que buscar no altar. Verdade. Na oração. Jesus. Porque tem horas que o Senhor vai falar assim, não, Paulo, não é para você ir. O Espírito Santo falou para Paulo, não vai, lembra? E tem horas que ele vai falar, vai. Ei, Passa a Macedônia. glória. Ou seja, Deus, ele fala, vai e ele fala, fica. Ele fala, avança e ele fala, para. Mas quem está disposto a procurar essa orientação? Que nós possamos estar dispostos. Amém, Para a gente ter aleluia. vitória na nossa vida. Glória a Deus. E na mão de Deus, irmãos, é uma coisa tão linda que o Senhor falou comigo nessa palavra. Até as coisas que a gente acha que estão atrasadas na nossa vida, elas viram alinhamento para nós. Aleluia. Deus alinha as coisas. A gente, está atrasado. Meu ministério está atrasado. Não sei quem não se converteu ainda. Eu estou orando há tanto tempo, está demorando. Não, tudo vira propósito, tudo vira alinhamento de Deus para nós, para a nossa vida. Porque primeiro é em nós, depois é nos outros. Verdade. A gente quer jogar tudo nas costas das pessoas ou do diabo, né? Não, foi não sei quem, ou senão foi o inimigo. Não, tem coisa que somos nós mesmos. Tem horas que a gente mesmo atrasa o ministério da nossa vida. Tem horas que a gente mesmo atrasa a conversão de alguém. Sabe como? Com mau testemunho. Então, são uma série de fatores, né? Verdade, Jesus. Mas qual é o padrão de Deus aqui, né, na palavra, irmãos? Deus tem padrão para a gente seguir. Porque você vai entender por que eu estou falando tudo isso, né? José, ele foi traído, vendido, preso, como você já falou aqui comigo, para virar governador. Grande Deus. Ou seja, um processo. O poço lá não era o fim, não, era só o caminho, era a jornada, era a trajetória. Porque há uma jornada, irmãos. Nessa jornada, tudo coopera para o seu bem, mas há uma jornada, há um caminho. Você não vai chegar no outro dia já e vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não, tem uma trajetória a ser trilhada. E a gente precisa entender isso. Quando Jó perde tudo, o que acontece? Eu estou querendo falar para você do alinhamento de Deus com as coisas que acontecem, irmãos. José passou por aquilo, Jó, como a gente já falou, perdeu tudo, mas por quê? No final, o que ele declara lá em Jó 42? Agora eu conheço ele, não só de ouvir falar. Ou seja, houve propósito de Deus naquela situação. Tudo coopera para o seu bem. Aleluia. Tudo coopera para o alinhamento de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. A traição coopera para o seu bem. Fizeram isso comigo, vai cooperar para o seu bem. Irmãos, o que seria de Ana se não fosse a Penina? Meu Deus. O que seria de cada um, se eu fosse falar aqui, uma lista de gente na Bíblia, se não fossem os seus inimigos, se não fossem os seus adversários? Eles nunca iam se levantar da maneira que levantaram, com a força que levantaram, Glória com a coragem que a Deus. levantaram, com a intimidade Glória com Deus a que eles se Jesus. levantaram. Glória a Precisa Deus. acontecer algumas coisas, sim, às vezes na nossa vida, para a gente, É verdade. ser chacoalhado, despertar e começar a buscar e encontrar aquele que nos deu vida, aquele que deu chamado na nossa vida, aquele que cuida de todos os detalhes. Amém. Eu não vim aqui dizer que você vai passar luta, não, viu, irmão? Abra a sua mente, o seu entendimento. Eu vim dizer que essa luta não vai te matar. Amém, Que aquilo que você aleluia. está vivendo não veio para te destruir. Amém. Eu não vim aqui dizer que você vai viver uma luta, não. Embora possa acontecer comigo e com você, porque como eu estou dizendo aqui, como a palavra está dizendo, tudo coopera para o nosso bem. Mas o que eu vim dizer para você é que quando Jesus foi para a cruz, não foi ruim. Semana passada a gente teve, né? A gente chama de Pastor de Cristo, que foi a Semana Santa, teve a Páscoa, tudo remeteu a Cristo na cruz, não foi isso? Verdade. Tudo remeteu a Ele lá, o sacrifício, a dor, o sofrimento. Para quê, gente? Por quê que Deus permitiu? Por que Ele se entregou? Por que Ele foi na cruz? Porque havia um propósito para a humanidade, para a minha vida, para a sua, para que a gente tivesse vida, vida eterna, para que um dia, quando eu fechar meus olhos nessa terra, eu tenha um Deus que vai me encontrar comigo, para que um dia, quando eu estiver errante no meu caminho, eu me lembre do sacrifício, eu me lembre, Ele foi até o fim, eu também vou, não vou desistir. Vai valer a pena, irmão. Aleluia. Tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. A pior dor da história foi o maior milagre que a gente vê a cruz, irmãos. A cruz foi uma vergonha, mas a cruz foi a salvação da humanidade. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Às vezes a gente vive coisas que são vergonha, mas é para glória de Deus. É Eita para que glória. outras pessoas tenham vitória nessa situação. A primeira pessoa é eu e você. Amém, aleluia. Então, como eu falei no início aqui, eu estou acabando, viu? Não vou ser enfadonho, eu vou acabar rápido.
Existe um movimento de Deus invisível que você não está vendo. Você acha, vamos raciocinar comigo, eu vou voltar para José. Você acha que quando os irmãos projetaram, ainda nem era um fato consumado, quando eles projetaram jogar José na cova, Deus não podia fazer, não vai não jogar. Podia, mas Deus estava trabalhando no invisível, permitindo, deixando. Porque havia um propósito maior do que aquela dor na cova. Havia um propósito maior do que a dor da inveja, da perseguição. Havia algo maior de Deus. Era um plano para muitas pessoas. José foi um instrumento, uma ferramenta para salvar verdadeiramente de vida, né? Porque ele alimentou com comida pessoas que iam morrer, iam ser destruídas. Havia um plano maior, havia vidas envolvidas. E Deus, meu irmão, Ele permite mesmo situações para que outras vidas sejam salvas. E você também. Deus. Entenda isso. Glória a Jesus. E é interessante, eu amo essa palavra. Tudo coopera para o bem. Ela é difícil de falar, ela é difícil de viver, mas ela é verdadeira. Aleluia. Quando você está chorando por alguma coisa que você perdeu, Deus está trabalhando em quem você vai se tornar. Amém. Deus está trabalhando no que vai acontecer. Você está chorando pela perda. Deus está trabalhando no que já está lá na frente. Glória a Deus. A gente está chorando pela situação. Alguém fechou a porta para mim. Alguém fechou a cara para mim. Alguém não me deu a oportunidade. Veio uma enfermidade. Deus já está trabalhando lá na vitória. E no invisível, onde você não está vendo. Cooperando para o seu bem essa situação que você vive hoje. Aleluia. E nós estamos o quê? Murmurando. Reclamando muitas vezes. Irmãos, não é fácil pregar isso não. Porque eu sei que quando a gente passa, eu já passei por algumas situações. Eu já passei por enfermidade, eu já passei por situação complicada financeiramente, quando a gente se casou, eu e meu marido. Eu fui estéril, como vocês sabem, por muitos anos. Então eu chorei muito na minha vida, eu já sofri perseguição, traição, de pessoas que eu amava, que eu confiava muito, que ficavam na minha casa. Então, é fácil pregar isso, falar isso? Não é, nem viver, piorou. Mas Deus é poderoso para tornar maldição e bênção na nossa vida. Deus é poderoso para fazer além daquilo que você vê hoje. Deus é poderoso para transformar a situação que a gente vive. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia de cada vez. Deus está trabalhando. Eu quero, se você não gravar nada do que eu falei, grava isso. Deus está trabalhando no invisível. Aonde eu não estou vendo. Ele está movendo, Ele está agindo, Ele está abrindo porta. Ele está fazendo grandes coisas, eu não consigo ver hoje. Porque aquilo que não subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele está fazendo. Glória a Deus. Há um governo, há um trabalhar, há um agir de Deus no invisível. Eu quero que você guarde isso no seu coração. E quando você entende Romanos 8, 28, que tudo coopera para o nosso bem, daqueles que amam e daqueles que são chamados, tudo coopera para o seu bem, você para de reclamar. É verdade. Você para de duvidar. Aleluia. Não é fácil, irmãos. Mas quando você crê, você confia, você entende realmente, essa palavra entra na sua mente. Porque tem palavra que ela entra aqui e sai aqui. Tem palavra que ela entra no coração e a gente guarda. Né? Escondi a palavra no coração. Essa palavra que é escondida no coração, se for essa aqui, a gente para de reclamar, assim. Aleluia. A gente começa a confiar mais, sim. A gente começa a entender que esse momento aqui não define o meu futuro. A gente começa a entender que Deus vai mudar o cativeiro. Eu creio. A gente começa a entender que eu posso descansar no processo, porque é um processo, mas é um propósito. Nos ajuda, Senhor. A gente começa a não desistir no meio do caminho. Não desiste no meio do caminho, você prossegue. Amém. Por quê? Porque você entende, estou vivendo isso, mas isso coopera para o meu bem. Oh, aleluia. Então, é interessante, a gente sempre fala, né, que essas frases que a gente fala a vida inteira, né? Quando você aguenta o processo, você vive o propósito. Amém. Isso é uma frase que todo mundo fala e ela está no meu coração também. Eu vivo ela. Porque nem sempre as coisas são fáceis, nem sempre as coisas são como a gente quer, nem sempre é o que eu orei, mas sempre é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para se cumprir na nossa vida. Eu creio. E é interessante, irmãos, que eu quero que você entenda que Deus não perdeu o controle da sua vida. Eu não sei se alguém aqui está passando por algum momento que, sabe, de preocupação, de momento de
Meu Deus, o que vai ser agora? Santo Espírito. Eu não sei em qual momento, talvez eu não esteja passando por isso. Glória a Deus, irmãos. Deus Que não é isenta fiel. você de passar um dia, né? Mas, eu quero que você entenda que Ele não perdeu o controle. Ele continua no governo da sua vida. Amém. Aleluia. O que parece talvez bagunça às vezes, né? Nossa, Deus, confusão, minha casa, essa situação. É Deus alinhando tudo. Deus está encaixando tudo. Parece que é uma bagunça, parece que é uma confusão, mas é Deus encaixando. É Deus colocando as peças no lugar certo. Porque às vezes está uma bagunça para nós, mas para Deus está do jeito certo. A gente acha que é uma bagunça porque não foi o nosso plano. O quebra-cabeça não foi montado por nós. É o Senhor que embaralhou o nosso para concluir o dele. Alguém já montou quebra-cabeça na vida, gente? Amém. Só faz assim. Glória a Deus, vocês estão aí. Glória a Deus. Às vezes Deus embaraça o nosso quebra-cabeça, embaralha, para cumprir o dele. Aleluia. Vou trazer esse exemplo só para você entender, visualizar aí, ó. Quebra-cabeça, aquelas pecinhas, uma bagunça. E te custa colocar as peças no lugar, Deus sabe todas as peças onde elas têm que ficar. Aleluia. Para ficar perfeito. Pode ser rápido, mas Ele tem um tempo determinado. Glória a Deus. Não é no nosso tempo, é no dele. Deus maravilhoso. O que parece atraso na sua vida é o Senhor te Deus preparando. poderoso. Queria muito que você entendesse isso, gente. Que muda muita coisa na nossa vida. Às vezes parece que está atrasado. Ai, minha vida está atrasada. Já pensei isso, gente. Já teve época da minha vida que eu falei, meu Deus, não anda. Parece que não sai do lugar. Mas era o Senhor me preparando. Era o Senhor me moldando. Bendito é teu nome. Era o Senhor, sabe, colocando tudo no lugar. Aí agora eu entendo. E aí eu pensava que era o quê? Atraso. Está tudo atrasado. Não é. É Deus preparando a gente. Quer ver uma coisa? Davi foi ungido rei na frente dos irmãos. 1 Samuel capítulo 16, ele é chamado, ele é ungido, não vou falar disso, só para você entender. Mas quanto tempo ele demorou realmente para reinar? Sabe Deus o que passou na mente de Davi, né? Ele demorou muitos anos para reinar, mas e ainda foi pior, ele não só não reinou, como ele teve que fugir do rei. Você fugir, irmão, ele já, você entende? Eu fico assim, quando eu li essa palavra, eu falo, Jesus, ele já era rei, ele já tinha sido ungido, ele foi chamado, mas ele passou anos da vida dele, tendo que se esconder, porque alguém que se achava melhor, ele era rei, né? Verdade. Saul era rei ainda, mas que queria matar Davi. Davi não era ninguém ainda aos olhos das pessoas, só aos olhos de Deus, porque só Deus sabia a família dele. Mas Saul já sentia a perseguição, a ameaça, o cheiro da ameaça. É que o brilho do Espírito Santo, quando está em você, as pessoas conseguem ver. As pessoas conseguem sentir. E aí, irmão, quem é de Deus vai se unir. Quem não é, vai repelir. É normal. E Saul já tinha sido retirado o Espírito Santo dele, né? Então o que ele fez? Ele repeliu. Ele perseguiu, ele quis matar. Tudo isso foi preparação do Senhor para Davi. Jesus. Por que eu estou falando de Davi? Para você entender que há uma preparação nesse tempo que parece que é demora. Para a gente é demora, para Deus é preparação. E a dor, gente? Às vezes a gente está sentindo dor, mas é Deus transformando dentro de nós. Está doendo? Você se torna mais humilde. Está doendo? Você começa a entender melhor as pessoas. Não é? Verdade. Sim ou não? Sim. Quando não nada dói, você anda normal. Quando começa a doer, você começa a olhar para a dor do outro também. Você começa a olhar para as causas, para as situações. Então é Deus transformando dentro, para você estar preparado para tudo aquilo que Ele quer entregar na sua vida. Eita maravilha. E para encerrar, né, eu queria que você entendesse, de novo eu vou repetir, tudo o que você está vivendo hoje, tudo o que você está passando hoje, Deus não está sem ver, sem ouvir. Ele ouve o seu clamor, Ele vê a sua aflição, Ele conhece as necessidades. E eu digo, afirmo para você com certeza absoluta, Ele já está trabalhando na sua causa. Glória a Deus. Ainda que você Glória não a Deus. veja, ainda que você não toque, ainda que você não escute o barulho do ruído, dos ossos se mexendo, Deus já está colocando as coisas espiritualmente no lugar. Eu creio. Amém. E no tempo certo, os ossos se juntam com os ossos, Eu creio. a pele se junta com a pele, né? A carne na carne. É desse jeito. Ezequiel não é assim que fala?
Ezequiel não via, mas Deus estava trabalhando no invisível. Aleluia! Glória ao teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Bendito é teu santo nome, Jesus. Tudo coopera para o seu bem. Tudo. Bendito tudo. é teu santo nome. Ah, pastora, estão me perseguindo no meu trabalho. Coopera para o seu bem. Amém. No final vai ser vitória para a sua vida. Aleluia! Como que pode cooperar para o meu bem se eu sinto a perseguição, se às vezes eu sou prejudicado? Fica quieto, calado, porque o Senhor te justifica e no final as pessoas são desmascaradas e você é honrado pelo Senhor. Glória! Ah, pastor, como é que eu posso achar que tudo coopera para o meu bem se agora vem uma enfermidade sobre a minha vida? Se o exame deu lá, né, uma enfermidade e o médico falou que é grave, tudo coopera para o seu bem. Glória a Deus. Tudo, a enfermidade coopera para o seu bem. Deus maravilhoso. Meu irmão, quando você está passando por esse momento, é um momento, sabe, eu sei que não é fácil, sabe, às vezes a gente prega e você pode olhar para o pregador, não só para mim, mas para outra pessoa que pregar e pensar, ah, mas falar é fácil. Falar não é fácil, falar também é difícil. Mas viver eu sei que também é difícil. Santo Espírito. E às vezes você está vivendo algo, por exemplo, uma enfermidade, alguma coisa, e você fala, meu Deus, é o meu fim. Mas em quem nós temos crido? Quem me deu um fôlego de vida? Se for o momento, é o momento. E se for o momento, para onde eu vou? Eu vou me encontrar com Ele? E o que eu quero dizer não é ruim, não é coisas ruins, mas eu quero dizer, aproveita o momento da dor para glorificar o Senhor. Não é para mostrar para ninguém, amados. Eu vivi isso, tá? Eu estou falando do que eu vivi. Eu passei um momento na minha vida que eu tinha duas opções. Ou eu ia ficar murmurando, chorando e, sabe, colocando Deus na parede, ou eu ia aproveitar aquela situação para glorificar o nome dele. E aí eu escolhi. Na época, eu vou glorificar o nome dele. E eu me lembro que eu orava e eu dizia, Senhor, se o Senhor fizer, eu vou te amar. Se o Senhor não fizer, eu vou te amar do mesmo jeito. Eu estou testemunhando do que eu estou falando, tá? Estou falando aqui, está sendo gravado, estou falando para você ouvir. Então você pode escolher o que você vai viver. Se você vai viver murmurando, o tempo vai passar do mesmo jeito, a dor vai continuar, gente. A situação não vai mudar porque você vai murmurar. Ou você pode escolher adorar, exaltar. Senhor, eu não entendo, mas eu vou te adorar. Eu não entendo, mas eu vou continuar te amando. Eu não entendo, mas eu vou te servir. Eu não entendo, mas eu vou ser um testemunho vivo. Sabe por quê? Porque tem coisa que acontece na nossa vida que não é por causa de você somente. Lógico que quando eu falo isso, eu sempre falo sobre isso, porque eu vivo e eu penso isso também. Quando Deus permite uma situação na nossa vida, a primeira pessoa que Ele quer trabalhar é em nós, lógico. Mas tem horas que Ele quer também, irmãos, trabalhar na nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. Aleluia. Aí as pessoas olharam, deixa eu ver agora se vai murmurar. Eita, Jeová. Deixa eu ver se vai abandonar Deus. Deixa eu ver se o Deus que ela serve vai fazer alguma coisa. Porque bota Deus na parede e a gente. Aí você fala, eu prefiro adorar. Eu prefiro exaltar. E aí você adora na dor, chorando. Você caminha na dor, mas exaltando o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a E Deus. isso serve para tudo. Eu falei enfermidade, mas uma porta fechada. Alguém que feriu você. Meu Deus. Uma situação que não aconteceu e você ficou frustrado. São tantas situações, gente. Mas eu te digo, a única pessoa que pode fazer algo por nós mesmos e que sabe o que é melhor para nós é o Senhor. Aleluia. Ele nos conhece a fundo. Oh, aleluia. Ele sabe das intenções do nosso coração. Ele sabe até onde a gente suporta viver alguma coisa. E aí ele diz, está declarado na Bíblia. E a Bíblia ela é viva. Amém. E eficaz. Glória. Como uma espada que vai lá na divisão da alma e do espírito, das juntas, das medusas, e ela discerne. Não sou eu, a Bíblia, a palavra, Deus, os pensamentos e as intenções. Pensamentos e intenções do nosso coração. Eita, glória. Então quando vem uma palavra para nós, ela vem como espada. Porque Deus ele já discerniu os seus pensamentos, suas intenções, suas preocupações. E Ele vem com a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa.
E eu quero declarar para encerrar e chamar você para orar. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o seu bem. Tudo que está acontecendo na sua vida vai cooperar para o seu bem. Glória a Deus. Tudo que você está ouvindo vai cooperar para o seu bem. Tudo, pastor, até coisa ruim. Porque o ruim te molda. O bom te fortalece, o ruim molda você. Amém, Jesus. O ruim molda você. O que você ouve, o que você vê, tudo. E Deus continua sendo Deus. O Senhor te ama, Ele tem um propósito na sua vida. Deus não abre mão de você, tá? Deus não quer ver você cabisbaixo. Deus te levantou para você andar de cabeça erguida, para você levar os seus olhos e saber que dele sempre vai vir o socorro para a sua vida. Ele te levantou para você se levantar e ajudar outras pessoas. Mas para isso a gente tem que entender o que Deus quer comigo. O que Ele tem para a minha vida. Quem eu sou? O que o Senhor tem como propósito? Já perguntaram essas coisas? Gente, eu sou uma pessoa curiosa. Eu fico perguntando essas coisas para Deus. E quando a gente pergunta, não tem nenhuma palavra que a gente lança para o Senhor que não tem uma resposta. Ele responde. Você é meu filho amado. Você é meu escolhido. Amém. Eu te chamei pelo nome. Tem um propósito na sua vida. Tudo que você vive vai cooperar para o seu bem. Quando você passar pela cova, ele entra lá e fecha a boca do leão. Quando você passar pelas fornalhas, a chama não arde em você. Quando vierem tempestades sobre a sua vida, essa tempestade não vai te destruir, o barco não vai virar. Jesus está lá. Jesus está contigo. Jesus pega na sua mão nos momentos de temor. E Ele fala, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Caminhar com Jesus. Hoje meu pastor pregou lá na igreja, antes de vir para cá eu estava no culto. E o pastor pregou sobre outra coisa, nada a ver com isso. Ele pregou João 3. Mas ele falou uma frase que veio agora no meu coração, lembrei. É bom receber milagre, quem gosta? Mas melhor ainda é quando Jesus anda com você de mão dada. Amém. O milagre vai vir, você vai se alegrar, mas ele vai passar. Mas aí quando ele passar, você vai lembrar, ele está aqui do meu lado. Todos os dias, até a consumação do céu. Essa glória. Ele não me abandona, ele não me desampara. Ele não me deixa sozinho. Amém. Ele não vai virar as costas para mim. O milagre passou, já recebi, que bênção, glória. Mas ele está aqui. Ele caminha ao meu lado. Ele é maravilhoso. E não há nada melhor do que você saber que o Senhor toma você pela mão e caminha ao seu lado. Glória. E debaixo dessa palavra ministrada, eu quero convidar você. Você que está passando por algum momento de aflição na sua vida. Por algum momento um vento veio de repente. Seu coração está aflito, está preocupado com alguma coisa. Você ainda não sabe direito como que vai ser, o que vai acontecer. Você que sentiu, se testificou com você essa palavra. Vem aqui na frente. A gente vai orar pela sua vida. Se alguém está passando por algum momento assim, não sinta vergonha. O pastor vai desligar ali. Desliga esse negócio aí. Ele vai desligar ali.